Qualquer pessoa que acompanhou o trágico assassinato de John Lennon em 1980 sabe que sua esposa, Yoko Ono, foi uma testemunha crucial que presenciou como tudo aconteceu. No entanto, para evitar reviver repetidamente aquele momento traumático, Yoko Ono decidiu manter essa história em segredo por mais de 4 décadas como forma de se proteger. Hoje, com a dor de sua perda mais atenuada, ela encontrou coragem para relembrar aquele momento aterrorizante e, ao mesmo tempo, revelar detalhes pouco conhecidos sobre John Lennon. Mantenha a calma para conhecer essa história assustadora. De acordo com Yoko Ono, no dia 8 de dezembro de 1980, ela e Lennon retornavam à sua residência no edifício Dakota, em Manhattan, Nova York, quando foram emboscados por Mark David Chapman, um homem cujas ações mudariam para sempre o curso da música e da cultura. Naquela noite, Chapman disparou várias vezes contra Lennon, um ato premeditado por um indivíduo perturbado que havia passado o dia todo à espreita do lado de fora do Dakota. Segundo o cheat sheet, os policiais chegaram ao edifício Dakota minutos após o tiroteio. Ao chegarem, o porteiro do prédio identificou rapidamente Chapman, que esperava calmamente pela chegada das autoridades. O The Washington Post relatou que o porteiro, horrorizado com a cena, confrontou Chapman exclamando: "Você sabe o que acabou de fazer?" Ao que Chapman respondeu com uma frieza assustadora: "Eu acabei de atirar em John Lennon." Chapman foi imediatamente preso pelos oficiais Peter Cullen e Steve Spiro, que o encontraram parado próximo à entrada do prédio, segurando um exemplar de O Apanhador, no campo de centeio de J.D. Salinger. Chapman afirmou posteriormente que o livro era uma espécie de declaração e que havia motivado seu ato criminoso. Dentro do Dakota, a gravidade da situação era evidente. Segundo o documentário Behind the Music, Lennon, mesmo gravemente ferido, conseguiu subir 5 degraus antes de desabar. Seu estado era crítico, coberto de sangue e, inicialmente, irreconhecível para os policiais que chegaram ao local. Os primeiros a alcançá-lo foram os oficiais Herb Frauenberger e Tony Palma. Quando Frauenberger verificou o pulso, percebeu a dimensão do que estava acontecendo ao reconhecer a identidade de Lennon. Em uma tentativa desesperada de salvar sua vida, os policiais tomaram uma decisão rápida. Lennon foi colocado no carro do oficial James Moran, que havia acabado de chegar ao local, e levado às pressas para o Hospital Roosevelt. Frauenberger seguiu logo atrás com Yoko Ono em seu veículo, tentando oferecer algum conforto enquanto ela enfrentava uma tragédia tão profunda. No Hospital Roosevelt, o Dr. Stephen Lin liderou a equipe de emergência em uma tentativa frenética de salvar a vida de John Lennon. No entanto, a situação era extremamente grave, como o próprio doutor. Lin relatou posteriormente: Lennon chegou ao hospital sem pressão arterial, sem pulso, sem sinais de vida e com 3 ferimentos de bala na parte superior esquerda do tórax. A gravidade dos ferimentos era tamanha que, mesmo nas melhores condições possíveis, a sobrevivência seria improvável. O Dr. Lin observou de forma comovente: se o Sr. Lennon tivesse sido baleado dentro de uma sala de cirurgia cardíaca, com uma equipe pronta para tratar seus ferimentos, ainda assim eu não acho que eles teriam conseguido salvá-lo. Às 23h07, John Lennon, com 40 anos de idade, foi declarado morto. A notícia de sua morte causou comoção mundial, deixando fãs, amigos e familiares em estado de incredulidade e luto. Um ato de violência sem sentido havia encerrado a vida de um homem que dedicou grande parte dela à busca pela paz e pelo amor. No entanto, Yoko Ono revelou um detalhe ainda mais inquietante sobre essa tragédia: a premonição que Lennon teve de sua própria morte. Em uma entrevista de 1965, Lennon especulou sobre os possíveis destinos dos Beatles, dizendo: "Ou vamos morrer em um acidente de avião, ou algum louco vai nos matar." Essa declaração
feita anos antes de sua morte, destaca uma percepção perturbadora dos perigos que a fama poderia trazer. As motivações de Mark David Chapman para cometer esse ato hediondo foram uma combinação distorcida de zelo religioso e um desejo perverso por notoriedade. Um homem profundamente religioso, Chapman ficou indignado com a polêmica declaração de Lennon em 1966 de que os Beatles eram mais populares que Jesus. Esse comentário gerou considerável controvérsia na época, atraindo críticas de diversos grupos religiosos. Para Chapman, parecia alimentar uma obsessão crescente por Lennon. Além da indignação religiosa, Chapman nutria delírios de grandeza. Em uma audiência de condicional, ele admitiu abertamente: "Eu senti que, matando John Lennon, eu me tornaria alguém." Essa lógica distorcida evidencia os perigos das interseções entre fama, instabilidade mental e o desejo por reconhecimento. De acordo com Yoko Ono, dado o horário e o local do ocorrido, não é surpreendente que várias testemunhas estivessem presentes, cada uma carregando para sempre a lembrança daquele evento horrível. Entre elas estava um taxista chamado Richard Peterson, que se viu como um observador involuntário da tragédia. Em um documentário sobre aquela noite, Peterson descreveu a experiência surreal de ver Mark David Chapman chamar o nome de Lennon e, em seguida, sacar uma arma. "Estou olhando para ele através do para-brisa do meu táxi", recorda Peterson. "Eu o vejo atirando. Esse cara acabou de atirar no John Lennon. Pensei que estavam gravando um filme, mas não vi nenhuma luz ou câmera, então percebi: ei, isso não é um filme." A incredulidade de Peterson ressalta a natureza chocante e surreal do crime. Um ato de violência tão incompreensível que parecia mais algo saído de um filme do que da vida real. Outra testemunha, uma mulher chamada Nina, aproximou-se de Chapman logo após os disparos. Em seu relato ao The New York Times, Nina afirmou que confrontou Chapman, mas ele friamente a mandou embora. Essa breve interação evidenciou a inquietante calma e indiferença de Chapman nos momentos após o assassinato. Dentro do edifício Dakota, Jay Hastings, o recepcionista de plantão, também se tornou parte essencial da narrativa trágica. Hastings relembra vividamente os momentos caóticos que se seguiram ao tiroteio. Apesar de seus ferimentos graves, Lennon conseguiu subir 6 degraus até o saguão onde Hastings trabalhava. "Ele passou correndo por mim. Ele disse: 'Fui baleado.'" Hastings conta. "Ele tinha sangue saindo da boca. Ele simplesmente desabou no chão. Eu o virei parcialmente de costas, tirei seus óculos e os coloquei sobre a mesa. E Yoko gritava: 'Chamem uma ambulância! Chamem uma ambulância!'" Essas testemunhas, junto com os policiais que chegaram rapidamente ao local, desempenharam um papel crucial nos momentos imediatos após o tiroteio. Os oficiais Peter Cullen e Steve Spiro prenderam Chapman, que não fez nenhuma tentativa de fugir e ficou calmamente esperando pelas autoridades. O porteiro, que testemunhou o ataque, apontou Chapman e gritou: "Você sabe o que acabou de fazer?" Ao que Chapman respondeu com assustadora simplicidade: "Acabei de atirar no John Lennon." Enquanto Lennon estava gravemente ferido, os oficiais Herb Frauenberger e Tony Palma foram os primeiros a alcançá-lo. Reconhecendo a gravidade da situação, eles o transportaram rapidamente para o Hospital Roosevelt, no carro do oficial James Moran, enquanto Frauenberger seguia de perto com Yoko Ono. No hospital, o Dr. Stephen Lin e sua equipe fizeram todo o possível para salvar Lennon, mas os danos eram irreparáveis. Lennon foi declarado morto às 23h07. Os anos que se seguiram à trágica morte de John Lennon foram marcados por um período de profunda tristeza e instabilidade para Yoko Ono, enquanto ela enfrentava a devastadora perda de seu amado marido. Após sua partida, Ono se viu tentando navegar por um cenário de luto e incerteza,
lutando para encontrar sentido e consolo em um mundo para sempre transformado pela tragédia. Em uma entrevista com o New York Daily News em 1990, Ono revelou a profundidade de sua dor, admitindo: depois que John morreu, alguns dias simplesmente não eram importantes o suficiente para que eu continuasse. A ausência de Lennon, seu companheiro de vida e parceiro criativo, deixou um vazio intransponível, que muitas vezes parecia insuperável. No entanto, mesmo em meio à escuridão, havia uma fagulha de esperança, um motivo para continuar. Sean, o filho do casal, tornou-se uma luz em meio aos dias mais sombrios de Ono, oferecendo-lhe força e motivação para perseverar. Enquanto enfrentava as águas turbulentas do luto, Ono encontrou conforto em seu papel de mãe, buscando em seu instinto materno a orientação necessária para seguir em frente. Ao refletir sobre sua jornada de sobrevivência, Ono compartilhou: como mãe, eu dizia a mim mesma, eu preciso sobreviver. Esse mantra, nascido do amor e da necessidade, reflete seu compromisso inabalável com o filho e com o legado de esperança e resiliência que ela desejava preservar. Embora Ono nunca tenha se casado novamente após a morte de Lennon, ela encontrou apoio e companhia na figura de Sam Havad-Toy, um funcionário de uma loja de antiguidades com quem manteve um relacionamento duradouro por 2 décadas, de 1980 a 2000. Apesar da diferença de idade entre eles, o vínculo permaneceu sólido, proporcionando a Ono um refúgio de conforto e companheirismo durante seus anos de luto. Os detalhes do relacionamento entre Ono e Havad-Toy permanecem envoltos em mistério, um capítulo de sua vida que ela escolheu manter longe dos olhos do público. No entanto, essa conexão serviu como um alicerce em meio a um período de profunda solidão e dor, oferecendo-lhe compreensão e apoio que ajudaram a amenizar o sofrimento de sua perda. Ao longo dos anos, Ono permaneceu no mesmo apartamento em Nova York que dividia com Lennon, um lugar impregnado de memórias de amor e marcado pelos trágicos acontecimentos daquela fatídica noite de dezembro. Apesar das lembranças dolorosas que a cercavam, Ono encontrou alívio em sua arte, canalizando sua dor em expressão criativa e utilizando sua plataforma para homenagear o legado duradouro de Lennon. Nós não sabíamos disso até que Yoko Ono revelou: John Lennon era bissexual. Segundo Yoko, Lennon tinha o desejo de se relacionar sexualmente com homens, mas nunca agiu sobre isso devido às suas inibições. Acredito que ele tinha o desejo, mas era muito inibido, disse Ono. Ela explicou que Lennon precisava sentir atração tanto física quanto intelectual por um parceiro, comentando: ele dizia, não me importo se houver um cara incrivelmente atraente, mas é muito difícil. Ele teria que ser não apenas fisicamente atraente, mas também mentalmente muito avançado. E pessoas assim são difíceis de encontrar. Ono também abordou os rumores sobre o relacionamento de Lennon com Brian Epstein, empresário dos Beatles e abertamente gay. Apesar de muita especulação de que Lennon e Epstein tiveram um relacionamento sexual, Yoko esclareceu que Lennon nunca se envolveu sexualmente com Epstein ou qualquer outro homem. Ela mencionou uma história específica que sugeria algo diferente, mas concluiu que não havia intimidade sexual entre eles. Bem, a história que me contaram era bastante explícita, e a partir disso acredito que Lennon e Epstein não tiveram relações sexuais, explicou Ono. Ela reconheceu que Lennon e Epstein compartilhavam uma relação próxima e intensa, que Lennon descreveu como quase um caso de amor, mas não completamente. Ele acrescentou: nunca foi consumado, mas era uma relação bastante intensa. Yoko acredita que normas sociais e limitações desempenharam um papel significativo na falta de intimidade sexual de Lennon com homens.
Ela relembrou uma conversa profunda que teve com ele, na qual discutiram a bissexualidade inerente em todos e como as pressões da sociedade levam as pessoas a reprimir esses sentimentos. John e eu tivemos uma longa conversa sobre isso, dizendo basicamente que todos nós devemos ser bissexuais. E estamos meio que em uma situação em que pensamos que não somos bissexuais por causa da sociedade. Então, estamos escondendo o outro lado de nós mesmos, que é menos aceito. Sobre suas próprias experiências, Yoko admitiu que não sente um forte desejo sexual por outras mulheres, contrariando o que muitos poderiam acreditar. Não tenho um forte desejo sexual por outra mulher, confessou, mas destacou que tanto ela quanto Lennon sempre apreciaram a beleza em todas as suas formas. Além disso, Yoko Ono surpreendeu os fãs de John Lennon ao falar sobre o vício dele. Segundo ela, o uso de drogas por Lennon, especialmente seu vício em um pó branco insidioso, desempenhou um papel significativo e prejudicial na dinâmica dos Beatles, contribuindo para a dissolução da banda. Em 1969, Lennon estava profundamente envolvido no vício, o que agravou as tensões existentes no grupo e introduziu novos desafios ainda mais graves. De acordo com o Salon, o uso de pó branco insidioso por Lennon atingiu seu ápice em um período já marcado por conflitos interpessoais entre os membros da banda. Essa época viu os Beatles lidando com uma série de problemas, desde diferenças criativas até desentendimentos pessoais. A presença de Yoko Ono ao lado de Lennon, combinada com o uso aberto de drogas por ambos, intensificou o sentimento de desordem. George Harrison, Paul McCartney e Ringo Starr observavam com crescente preocupação enquanto Lennon e Ono se entregavam ao pó branco insidioso, uma substância muito mais potente e perigosa do que qualquer outra que já haviam experimentado. O próprio Lennon atribuiu o uso do pó branco insidioso ao profundo sofrimento que ele e Yoko Ono enfrentaram após o aborto espontâneo dela em 1968. Essa tragédia pessoal os mergulhou em um estado de dor real, como Lennon descreveu, levando-os a buscar conforto nos efeitos entorpecentes da droga. No entanto, alguns relatos sugerem que o envolvimento de Lennon com o pó insidioso começou ainda antes, possivelmente como um ato de rebeldia contra a resistência de seus companheiros de banda em aceitar completamente Yoko como parte integrante do círculo deles. A alegação de Lennon de que o uso da droga era sua forma de se rebelar revela a complexa interação entre frustrações pessoais e profissionais que caracterizou esse período. O impacto do vício de Lennon no pó branco insidioso sobre os Beatles foi profundo. Suas mudanças de humor tornaram-se cada vez mais voláteis, frequentemente resultando em explosões de raiva, que prejudicaram seus relacionamentos com George Harrison, Paul McCartney e Ringo Starr. Essas oscilações de humor se agravaram especialmente após um grave acidente de carro na Escócia, que deixou Lennon em intensa dor física e provavelmente intensificou sua dependência da droga. Durante as gravações do último álbum de estúdio da banda, Abbey Road, o clima dentro do grupo era tenso. Os outros membros precisavam lidar com o comportamento errático de Lennon com cautela. Em circunstâncias normais, eles poderiam ter contestado sua insistência em ter Yoko presente nas sessões de estúdio. Mas, considerando o estado frágil de Lennon e sua evidente dor, optaram por agir com delicadeza. Esse compromisso implícito refletia a consciência dos outros sobre a condição precária de Lennon e os problemas profundamente enraizados que afetavam o grupo. O vício de Lennon não apenas afetou suas interações com os colegas de banda, mas também influenciou o processo criativo. A necessidade de administrar seu comportamento imprevisível provavelmente restringiu o ambiente colaborativo que antes alimentava a inovação musical da banda. A presença do pó branco insidioso na vida de Lennon
introduziu um elemento de instabilidade que contrastava com a disciplina criativa necessária para produzir músicas icônicas. Em última análise, a combinação do vício de Lennon, o luto pessoal e as tensões interpessoais resultantes contribuiu significativamente para o fim dos Beatles. A dissolução da banda marcou o encerramento de uma era na história da música, um lembrete doloroso de como desafios pessoais podem impactar profundamente até os grupos mais bem-sucedidos e aparentemente coesos. Vale mencionar que a separação dos Beatles levou Yoko Ono a ser alvo de suspeitas irracionais. Muitos acreditavam que o relacionamento de Lennon com Yoko desempenhou um papel crucial na dissolução da banda. Para dissipar esses rumores maliciosos, Yoko compartilhou detalhes sobre o início de sua vida ao lado de Lennon. No verão de 1967, em meio à revolução cultural que varria o mundo, a voz marcante de John Lennon ecoava nas rádios com o hino atemporal All You Need Is Love. Era uma declaração que encapsulava o espírito da época, um chamado à paz, à unidade e ao amor. Mal sabia ele que, ao entoar essas palavras ao lado de seus colegas de banda, estava prestes a embarcar em uma jornada profundamente transformadora de amor e ativismo. Foi nesse mesmo ano que o destino interveio, colocando John Lennon frente a frente com a enigmática artista e ativista Yoko Ono. O encontro não foi uma simples coincidência, foi um choque de almas, um encontro de mentes que mudaria para sempre o curso da vida de Lennon. Desde o momento em que seus olhares se cruzaram, havia uma química inegável, uma atração magnética que transcendia palavras e explicações. Em 1968, Lennon e Ono haviam forjado um vínculo que ultrapassava a simples paixão romântica. Eles compartilhavam uma conexão profunda, enraizada em admiração mútua, criatividade e uma visão compartilhada por um mundo melhor. Em uma cerimônia modesta em Paris, desprovida de pompa e extravagância, trocaram votos de amor e compromisso. Vestidos de maneira casual, rejeitaram a tradição, optando por um evento que refletia sua abordagem pouco convencional à vida e ao amor. O casamento, conforme relatado pela Ultimate Classic Rock, foi uma cerimônia sucinta, concluída em apenas 10 minutos. Era um testemunho do desejo deles de eliminar as frivolidades frequentemente associadas a casamentos e focar no essencial de sua união. Um compromisso dedicado à busca de paz e harmonia em um mundo assolado por turbulências e conflitos. Após o casamento, Lennon e Ono embarcaram em uma lua de mel nada convencional. Em vez de desfrutar da beleza idílica de um refúgio tropical, escolheram usar sua recém-adquirida plataforma matrimonial para amplificar sua mensagem de paz e amor. Organizaram os famosos Weddings for Peace, um ousado ato de protesto que capturou a atenção mundial. Com a imprensa a reboque, abriram suas intimidades, transformando a suíte de lua de mel em um santuário de diálogo e ativismo. Em uma entrevista de 1971 a Rolling Stone, Lennon explicou sua escolha incomum, afirmando: "Decidimos que, se íamos fazer algo como casar, dedicaríamos isso à paz." Para Lennon e Ono, o casamento não era apenas um marco pessoal. Era uma declaração de seus valores compartilhados e um compromisso em usar sua visibilidade para promover mudanças positivas. Ao longo de sua vida, Lennon demonstrou seu amor por Ono como uma verdadeira insígnia, falando abertamente e com paixão sobre sua ligação. Ele declarou certa vez: "Posso ficar sozinho sem Yoko, mas simplesmente não tenho vontade. Não há razão no mundo para eu estar sozinho sem Yoko. Nada é mais importante do que o nosso relacionamento. Nada. E nós amamos estar juntos o tempo todo." Um sentimento que encapsulava a profundidade de sua conexão. O amor deles foi uma presença constante em suas vidas. Um vínculo inquebrável que resistiu às tempestades da fama, fortuna e controvérsia.
Raramente eram vistos separados, suas vidas entrelaçadas em uma dança de amor e criatividade que cativava o mundo. No entanto, a história de amor deles não era isenta de complexidades. Antes de Ono, havia Cynthia Powell, a primeira esposa de Lennon e mãe de seu primogênito, Julian. O casamento, nascido de uma paixão juvenil, logo desmoronou sob o peso da crescente fama de Lennon e das pressões de um relacionamento tumultuado. As fissuras começaram a aparecer, e em 1968, a união chegou ao fim quando Powell encontrou Lennon na companhia de Ono. A dissolução do primeiro casamento de John Lennon causou ondas de choque em sua vida pessoal e reverberou na dinâmica dos Beatles. Disse que a dor da separação inspirou Paul McCartney a compor o icônico sucesso de 1968, Hey Jude, como uma forma de oferecer conforto e apoio ao jovem Julian, filho de Lennon, durante um momento de grande turbulência emocional. Talvez você não saiba, mas, em uma surpreendente e franca entrevista concedida à revista Playboy em 1980, Lennon admitiu aspectos perturbadores de seu caráter. Toda aquela coisa de "eu costumava ser cruel com minha mulher, bati nela e a mantive longe das coisas que ela amava" era sobre mim. Eu era cruel com minha mulher e fisicamente também, qualquer mulher. Eu era agressor. Eu não sabia me expressar e batia. Eu brigava com homens e batia em mulheres. Essa confissão expôs um histórico de violência e tumulto emocional que se estendia até seu casamento com Yoko Ono. Segundo relatado pelo Listverse, o comportamento abusivo de Lennon não cessou com o fim de seu primeiro casamento, continuando também em seu relacionamento com Ono. Essa luta constante contra a agressividade contrastava com sua fervorosa defesa da paz e do amor, revelando uma profunda contradição pessoal. Na mesma entrevista à Playboy, Lennon refletiu sobre essa dicotomia. "É por isso que estou sempre falando sobre paz, entende? São as pessoas mais violentas que buscam amor e paz." Sua declaração ressaltava o conflito interno entre suas tendências agressivas e seu compromisso público com o pacifismo, sugerindo que seu ativismo era, em parte, uma resposta às próprias batalhas contra a violência interior. Os relacionamentos conturbados de Lennon não se limitaram às suas parceiras românticas. Seu primeiro filho, Julian, fruto do casamento com Cynthia Powell, também sofreu com a instabilidade emocional do pai. Lennon descreveu a concepção de Julian como algo nascido de uma garrafa de uísque numa noite de sábado, refletindo um sentimento de aprisionamento e ressentimento em relação ao primeiro casamento. Essa visão desapegada e arrependida evidenciava a relação difícil entre pai e filho. Julian foi franco ao falar sobre a distância emocional e a falta de afeto que sentiu por parte de seu pai. Contrastando a imagem pública de Lennon com a realidade privada, Julian comentou: "Minha mãe era mais sobre amor do que meu pai. Ele cantava sobre isso, falava sobre isso, mas nunca realmente dava. Pelo menos não para mim, como seu filho." Essa observação dolorosa destacou a disparidade entre a defesa pública de Lennon por amor e paz e a negligência e ausência emocional experimentadas por sua família. Apesar de seu hino "Dê uma chance à paz", a vida de Lennon demonstrou uma falha recorrente em viver de acordo com os ideais que ele promovia. Suas confissões e os relatos das pessoas próximas a ele revelam um homem que, enquanto defendia paz e amor em escala global, lutava profundamente contra seus próprios demônios e contradições. O que você acha das revelações de Yoko Ono sobre John Lennon? Deixe seus comentários na seção abaixo. Esperamos que você tenha achado este conteúdo útil. Não se esqueça de deixar um like, compartilhar e se inscrever no canal se gostou. Obrigado por assistir e nos vemos nos próximos vídeos. Até logo!